Oi, gente, eu sou a Madame Sem Filtro, mais sem filtro do que Madame, e eu vou contar para vocês um perrengue, foi bem perrengue mesmo, perrengue chique na Europa, mas nenhum perrengue é chique, que aconteceu comigo e com a minha filha. Nós estávamos, a Gabriela na época morava em Munique e eu fui visitá-la, era época de Natal, e a gente resolveu fazer uma viagem nos países ali perto. A Alemanha é um país muito fácil de você conseguir ir para outros países de maneira muito barata. Nós pegamos um trem, se eu não estou enganada, de Munique, de onde ela morava, para Viena, e fomos para Viena. Algumas horas de viagem, chegamos em Viena, devia ser umas 9 da noite. É importante destacar nesse momento que eu sou uma pessoa muito distraída. Se passar um elefante voando, eu só vou perceber que talvez o elefante estivesse voando se ele pousar na minha cabeça. Então, eu talvez não perceba que morra. Mas em todo caso, eu sou uma pessoa muito distraída. E aí, a gente chegou, eram umas 9 horas da noite, a rua estava muito deserta, era invernão, estava perto do Natal. Então, o que a gente fez? A gente precisava sair da estação, e subir a rua para o nosso hotel, que era assim, uma quadra da estação do trem. Um lugarzinho que a Gabriela tinha achado, um lugar legal, fácil de pegar a condução, beleza. Aí nós saímos da estação de trem, cada uma com a sua malinha de mão, e a gente precisava realmente atravessar reto da rua que a gente estava para essa aqui. Só que, como todo bom brasileiro educado, a gente lá respeita as normas. Então a gente tinha que fazer um U, atravessar a rua aqui, atravessar aqui, para chegar no outro lado. Não era para fazer assim. Então a gente teve que fazer um Uzinho. Aí, beleza. Na última perna do U, eu vejo um cara batendo com alguma coisa, não dava para ver, tava de noite, tava escuro, nas grades do metrô. E aí eu brinquei com a Gabriela e falei, ó, não é só no Brasil que tem maluco. E aí o cara viu a gente. No que ele viu e que a Gabriela olhou, ele começou a fazer o famoso gesto do 5 contra 1, né? Aquele gesto que vocês já sabem, eu não preciso explicar, mas ele começou a fazer um gesto de cunho, enfim, não vou falar aqui porque dá problema. Aí nós pegamos, a Gabriela, eu só percebi que ele estava olhando pra gente, eu não percebi o que ele estava fazendo. A Gabriela falou assim pra mim, vamos voltar. Porque ele tinha que atravessar a rua para pegar a gente, né? Então, aí ela falou assim, vamos voltar. No que a gente vira de costas, 2 rapazes estão atrás de nós. E eles perguntam, em alemão, se a gente não vai atravessar. Obviamente, eu não entendi, eu não falo alemão, mas ela fala, e ela explicou a situação. Olha, tem um cara ali prometendo um ataque, e a gente tá com medo. Aí os caras falam, não, a gente ajuda vocês, sem problema. E eles atravessaram na nossa frente, foram em direção ao cara. E nós duas agradecemos antes, né, quando eles atravessaram. E nós duas saímos correndo, num pau. Vambora. E aí a gente atravessou a rua, o cara tava aqui, eles foram pra cá e nós fomos reto. E aí a gente passou o viaduto, ficou um pouco mais clara a rua. Eu falei, putz, estamos salva. Isso porque a gente já tinha corrido, né? Estamos salva. Porque mesmo que os rapazes não consigam deter, que tem luz, né? Onde a gente estava era muito escuro e não tinha carro passando. Era um lugar meio esquisito. E se fosse no Brasil, é lugar que você nunca iria 9 horas da noite a pé. Pois é, mas nós fomos. E aí a gente atravessou a rua, e aí chegamos na luz, eu vi que tinha uma casa, assim, aí eu falei assim, estamos salva. Eu olhei e falei, bom, aqui, a partir daqui tem gente, né? Lê do engano.
Quando eu olhei para o lado, eu vi que era uma fábrica de lápides. Falei, caramba. Quando eu olhei para o outro lado da rua, o cemitério. Eu falei, beleza, se o ladrão tiver medo de fantasma, a gente tá de boa. Se ele não tiver, a gente tá com problema. E era uma subidona até o hotel. E aí a gente começou a correr de novo, porque a gente não sabia se o cara vinha atrás ou não vinha, né? E aí chegamos no hotel, as duas vermelhas, suadas, porque foi uma subida, tipo um quarteirão, mas a gente correndo, puxando uma mala, né? Aí chegamos no hotel, na hora que estávamos fazendo check-in, a gente falou pro cara o que tinha acontecido. E ele falou assim, ele muito surpreso, ele falou assim, nossa, eu moro há 4 anos aqui e isso nunca me aconteceu. Talvez porque você não seja mulher? É uma boa possibilidade, né? A gente subiu, foi pro quarto, a gente não desceu, aonde estava o hotel, no quarteirão tinha na frente, parecia uma lanchonete, a gente não desceu, a gente jantou uma coisa horrorosa, que, assim, se era uma coisa, pão com alguma coisa, ou batata frita, seja o que for, não lembro agora, foi um troço que não era comível, mas a gente comeu porque nenhuma das duas queria sair na rua naquele momento, a gente não sabia exatamente por que aquilo tinha acontecido, nem exatamente onde a gente estava, né? Então, com isso, a gente decidiu que ia ficar no hotel. Nós jantamos, no dia seguinte a gente resolveu que a gente ia passear, mas que a gente voltaria cedo para evitar esse tipo de problema. Nós descemos. E aí nós reparamos que nesse bairro, todas as, assim, você não via mulher desacompanhada, era só mulher com uma criança, uma mulher com 2 homens atrás. Então, era uma situação que a gente começou a entender, o pessoal com hijab, pessoal... Aí você via que talvez aquilo fosse um bairro árabe. E o cara que a gente viu nessa situação no dia anterior, ele era alto, moreno, cabelo escuro e muito forte, parecia uma porta. E a gente não sabe, é claro que a gente não sabe dizer, porque o casaco também, né? Ele te dá um volume que você não tem, mas a gente resolveu não arriscar. E aí nós saímos, visitamos Viena, fomos a vários lugares, fomos ao Castelo da Sissi. Foi um dia muito legal. No fim do dia, a gente encontrou a família que a Gabriela morou com ela na Áustria, que ela fez intercâmbio, ela foi para a Áustria e morou com essa família, um pessoal muito bacana mesmo. E a gente ficou ali conversando e a gente explicou, olha, a gente não vai ficar até tarde, a gente tem que ir embora, vai ser uma coisa bem rápida, porque eu não os conheci naquele momento, porque a gente teve um problema ontem, blá, blá, explicamos. Não, a gente leva vocês lá. Poxa, mas a gente não sabe, parece perigoso. Não, a Denise, que era a filha dela, morava lá. Então tá, né? E assim... nós encerramos a nossa participação noturna em Viena. No dia seguinte, a gente saiu para ir, eu não lembro mais se a gente ia para a República Tcheca, eu não lembro mais para onde a gente ia, acho que a gente ia para Praga. Enfim, a gente saiu, quando a gente saiu, que a gente voltou, que a gente pegou a escada para descer para o metrô, no mesmo ponto que o nosso amigo... dedicado tinha ameaçado atacar, quem aparece? Ele. Nós duas nos enfiamos no metrô e ela falou assim pra mim, mãe, fica aqui que eu vou ver se esse cara tá vindo atrás da gente. Se ele vier, a gente corre. Parecia um filme de terror, porque a entrada toda do metrô era um túnel que fazia uma volta assim, todo ladrilhado de verde clarinho. Parecia que a gente estava sabe esse lugar que põe as pessoas mortas? Necrotério. Putz, grila.
Olha, eu estava pronta já com as 2 malas, posição de corrida, para sair correndo, esperando a Gabriela. Aí a Gabriela falou assim, não, ele passou reto. E a partir daí a gente ficou com certo medinho de Viena. Essa foi uma história que não foi engraçada, foi uma história de um perrengue, mas são 57 anos de muitas histórias engraçadas, perrengues, tristes, e eu vou contando com o tempo para vocês. Tem muita história de passando vergonha com criança. Então, quem já viu os vídeos do canal sabe que eu sou separada, eu tenho 2 filhos, meu marido me deu um pé na bunda, me trocou por uma mulher 20 anos mais nova, logo depois que meu pai faleceu. É uma longa história, é melhor ver o vídeo, porque eu realmente não estou no clima de voltar a esse assunto, porque é um assunto deveras desagradável. Mas tudo bem, faz parte da vida. E eu convido vocês a voltarem no próximo domingo. Se vocês gostaram, por favor, deem o like de vocês, compartilhem o vídeo para quem vocês acham que pode se interessar por essa história e principalmente pelo canal. Eu tô aí, tô lutando para reconstruir a minha vida e eu tô muito mais tranquila do que estava há meses atrás. Então, minha gente, eu desejo a todos uma boa semana. Domingo que vem eu volto contando a vocês mais histórias. Se vocês tiverem alguma predileção por algum tipo de história, porque muitos dos meus amigos já estão aqui no canal, já me conhecem, podem deixar sugestões ou temas que vocês gostariam de ouvir, que a gente vai montando um canal a gosto da gente, tá bom? Então, fiquem com Deus e uma boa semana.